Depois que eu me converti e eu comecei a andar com Deus, com o passar do tempo eu fui compreendendo que Deus havia me chamado para fazer 3 coisas, apenas 3 coisas, que deveriam ser expressão, deveriam ser frutos dessa realidade do amor dele por mim e em mim, que deveriam se manifestar através de mim. Eu entendi que ele me chamou para formar uma família que pudesse ser um testemunho daquilo que é a redenção de Deus na história humana. Uma família que é imperfeita, mas que tem um compromisso de caminhar de volta para Gênesis 1 e 2, que é onde está o projeto original de Deus, projeto esse que vai ser consumado plenamente, de acordo com Apocalipse 21 e 22. Então eu fiz isso. Eu pedi a minha esposa em casamento para Deus, e ele me deu a mão dela em casamento, e eu a informei que ela ia se casar comigo, porque eu tinha pedido ela em casamento para Deus. Ela disse: não, mas eu gosto de outra pessoa. Eu falei: problema da outra pessoa. Ele não tem chance, porque eu já te pedi em casamento para Deus e ele me deu em casamento. E deu mesmo. E eu não estou brincando, essa história foi assim. E aí, desse nosso casamento, nosso relacionamento de amor, que já vem há 27 anos, 28 desde quando tudo começou, né? A gente tem 3 filhos. O meu mais velho é professor de educação física, tem 26 anos, fez esse ano. O meu mais do meio tem 22 anos. E o meu menor, meu caçula, né? Já é maior que os irmãos também, tem 16 anos. E o meu do meio é designer. Todos os 3 são muito envolvidos com o reino de Deus, com a obra do reino de Deus, com a igreja. O meu mais velho é líder, é o nosso líder de adoração na nossa comunidade, né? Lidera todo o ministério de adoração e é um exímio discipulador, formador de novos líderes. E o meu do meio usa, né? Ele também faz parte da equipe de louvor, toca instrumentos de sopro, mas ele na verdade usa os dons dele mais na área da arte, né? Tanto como designer, ele redesenhou toda a identidade visual da nossa igreja, quanto na elaboração de séries. Quem acompanha o nosso site, né? O site da minha comunidade, que agora está fora do ar porque nós estamos renovando, né? Mas logo volta no ar, ou nos acompanha pelo Facebook e tudo mais. Todas aquelas artes que vocês veem lá são feitas por ele, pelo Yuri, né? E também é um discipulador, né? Nossa igreja ela funciona muito com esse negócio de discipulado, né? Principalmente entre os jovens e os adolescentes. E o meu mais novo está fazendo o 2º ano do ensino médio e é um evangelista. Ele, do jeito, ele vai seguir meus passos assim, está falando em fazer filosofia, como eu fiz, e teologia também, e ocupar meu lugar, né, na mocidade para Cristo. Então ele fica assim desesperado quando eu venho para lugares assim, fala: mas pai, eu também tinha que ir, você não me leva. Cara, você está estudando, pode faltar. E tal. E ele tem clube bíblico na escola dele, ele discipula um monte de menino, e a nossa igreja acho que cresce assim, talvez 60% do crescimento da nossa igreja é através dele, através de gente que ele alcança, amigos dele, gente que os amigos dele alcançam,
Que é assim, ele faz serviço completo, né? Ele alcança, evangeliza, leva o cara, ensina a evangelizar, o cara evangeliza, ele olha e fala, não é assim, vai desse jeito, né, e tal. Ele é faca. Ô Iato, pensa num cara faca na bota, cara, e sangue nos olhos. Pensa, é ele, é o Wesley. É o Wesley. Não estou brincando não, gente. E também falo isso assim com total tranquilidade, que eu não estou sendo orgulhoso, não é nada disso. É para a glória de Deus mesmo, mas o menino é... Semana passada, para você ter uma ideia, ele viu a aula do professor de filosofia dele, e aí falou, pai, ele deu aula, eu falei, não está bem não. Aí eu fui para a porta, na hora do intervalo, eu fui para a porta, na hora da troca de professores, eu fui para a porta da sala dos professores, fiquei lá esperando ele. Aí chegou e falou, ô professor, o senhor está bem? Ele falou, não, estou bem. Não, o senhor está bem mesmo? Aí falou que o olho do professor encheu de água, começou a falar com ele, não estou bem, não estou me adaptando a essa cidade, estou mal espiritualmente também, né? Menino de 16 anos, começou a falar com ele, aí naquele dia tinha clube bíblico na escola dele, ele chegou para a amiga dele, que ia ter aula, a próxima aula com o professor, e em seguida era o intervalo e o clube bíblico. Ele falou assim para ela, Ana Maura, fala para o fulano lá, que eu não lembro o nome do professor, fala lá para o fulano, que eu estou... Chama o fulano lá para o clube bíblico. Eu chamo toda vez, ele não vem. Não, fala para ele que eu estou chamando. Fala que o Wesley disse para você ir no clubinho hoje lá com a gente. E ela falou e o cara foi. Ele foi no clubinho. Aí terminou o clubinho, que foi o Wesley que falou naquele dia. Terminou, ainda tinha uns 5 minutos para bater o sinal. Ele sentou do lado do professor e falou, e aí? O que você acha disso que eu acabei de falar sobre Deus? O que você pensa? Professor de filosofia. Aí o cara começou a falar e ele começou a tocar o cara, né? E o cara vem, né? E ele tira o zap e tal, aquele negócio. Então é assim, ele teve uma época, né, que deixou todo mundo em crise em casa, né? Porque ninguém mais estava achando que era crente. Eu falei, não é possível, nós estamos tudo ruim. Porque ele prega para apóstolo, né? Se o apóstolo fica parado na presença dele assim, muito tempo, ele resolve que ele tem que falar para o apóstolo. Mas é muito bacana. Então, com a graça de Deus, essa foi a primeira tarefa que Deus me deu, e quero deixar bem claro isso, é com a graça de Deus mesmo, tá certo? Mesmo. Às vezes as pessoas conversam comigo e falam, mas como é que comigo e com a Suzy, né? Como seus filhos, como é que vocês fizeram? Não sei, não fizemos nada, sou ruim desse negócio de hora, não é hora silenciosa, como é que fala aí de família? Não, tempo de qualidade eu tenho. Quem soube disso? Não, faço academia, esses negócios. O que a gente chama aí, gente? Faz com a família, culto doméstico. Oh, meu Deus do céu. Sou ruim de culto doméstico, nunca fiz culto doméstico na minha vida, nunca fiz culto doméstico, não sei fazer culto doméstico, não sei se gosta, não sei. Todo domingo de manhã a gente tem um tempo para orar juntos, né, em família, antes de ir para a igreja. Fizemos isso agora, depois que os meninos estão tudo grande, porque os meninos chegaram e falaram, pai, a gente precisa orar junto. A gente não ora junto. A gente ora na igreja e aqui, a gente não ora. Então vamos orar antes da gente sair para a igreja. A gente já ora junto e tal, e etc. Mas uma coisa eu e Suzy sempre fizemos. Nós nunca escondemos nossa paixão por Deus, nosso amor por Deus, nosso compromisso com Deus. A gente sempre viveu isso na presença deles, para valer. Segundo o testemunho do meu próprio filho mais velho, quando ele fala da conversão dele, ele diz assim, eu cresci na igreja, porque meu pai é pastor, mas um dia eu cheguei, meus 16 anos, acho que ele tinha 16 anos, e falei assim, poxa, esse negócio de Deus deve ser realmente para valer, porque meu pai e minha mãe levam esse troço muito a sério. E aí eu disse, Deus, eu quero que a partir de hoje o Senhor seja o meu Deus. Não mais o Deus dos meus pais, para mim, mas o meu Deus, como o Senhor é Deus para eles. Porque nós somos presbiterianos, né? Então, presbiteriano, batiza o filho quando é pequeno, né? E tal. Aí tem um monte de presbiteriano que fica meio em crise, não sabe direito, o filho que converteu, né? Aí tem a turma que acha que porque foi batizado de criança é salvo, né? Não é, viu, gente? Não é. Se você é presbiteriano, se batizou seu filho de criança, ele não é salvo, viu? Ele tem que aceitar Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Batismo lá de presbiteriano na criança é aliança minha com Deus, ok? E o compromisso é esse, viver de uma forma que o filho chega uma hora e fala assim, não é mais aliança do meu pai não, é minha,
Então, a gente tem feito isso aí. Hoje eu tenho uma futura nora, meu mais velho está para ficar noivo aí no final do ano. Tem o do meio começou a namorar, tudo na Mocidade para Cristo. Hoje a gente vai para o treinamento, viu? É tudo do treinamento. Treinamento é uma bênção assim geral. Então, o mais velho arrumou uma no treinamento que mora lá do lado de casa, em Campinas, né? O mais do meio, o Yuri, arrumou uma que mora lá em Brasília. Então, está preocupando a mãe, né? Já tá, que é o queridinho da mãe do meio, né? Ela disse que não, mas é. Bom, por que eu estou falando isso? Eu estou dando testemunho, né? Aí a segunda coisa que Deus me pediu, que eu entendo que Deus me pediu, Ele me pediu para fazer discípulos. Ele me pediu para fazer discípulos. E eu fiz isso, ou eu faço isso, certo? Através da plantação de igrejas. Então, eu já plantei 4 igrejas, certo? Eu, SUS, né, com meus filhos, nós já plantamos 4 igrejas. Essa 4ª igreja que eu plantei, agora eu estou nela 8 anos, em Vinhedo, e a gente tenta, através do pastoreio e da plantação de igrejas, na verdade, nós já plantamos 5, né? É que a 5ª que eu plantei agora, eu plantei como mentor, né? Eu não era o plantador direto, eu supervisionei um plantador, porque daqui para frente, a não ser que Deus mude os planos, é mais ou menos assim que a gente quer fazer, né? Eu estou mais num momento de mentoria, ok? Então, estou cuidando disso, né? De ajudar outras pessoas, orientar outras pessoas para plantarem novas igrejas, e assim eu vou continuando fazendo discípulos, e faço discípulos aonde eu estou como pastor, né? Cuidando, discipulando. Agora ficou muito alto, tá, eco, aí, cuidando, discipulando. Se precisar, vocês fazem um sinalzinho assim que eu aproximo o microfone, eu acho que é melhor do que, né? Então essa foi a segunda coisa que Deus pediu para eu fazer, discípulos. E a terceira coisa, e é por isso que eu estou aqui, e eu tenho feito através da Mocidade para Cristo, é que Deus me pediu para formar uma nova geração de líderes. E eu tenho entendido que cada vez mais a minha vida, o meu chamado, ele vai se afunilando nessa perspectiva aí, de formar uma nova geração de líderes, não é? Uma nova geração. E eu treino meus filhos, por exemplo, para serem uma nova geração de líderes, e eu tenho feito isso através do trabalho da Mocidade para Cristo. E eu faço isso também através de lecionar, né, num seminário. Eu leciono no Seminário Presbiteriano em Campinas, Seminário Presbiteriano do Sul, na área de missiologia. Eu tenho mestrado em missiologia, eu sou formado nessa área, e eu tenho dedicado meu tempo a essas 3 coisas. Mas no meio dessas coisas todas, o meu coração é apaixonado pelas Escrituras. Eu tenho para mim o compromisso ou a compreensão de que nós precisamos, como igreja, reencontrar esse livro como de fato ele é, ok? Então, eu dedico muito do meu tempo a estudar esse livro aqui, a me dedicar, a tentar, em oração, entrar nele, ok? A maioria de nós, quem é pastor aqui, a maioria de nós fomos formados no seminário. O seminário nos forma para fazer com que esse livro diga aquilo que as nossas denominações querem que ele diga, ok? A maioria de nós somos formados a partir de pressupostos de que aquilo que a nossa denominação defende, esse livro fala. Isso na verdade não é bem assim, porque isso faz com que a gente leia esse livro já com pressupostos daquilo que a gente chama de teologia sistemática, que é alguma coisa que alguém no passado sistematizou das Escrituras para explicar o ponto de vista das nossas denominações a respeito de assuntos. Então, na maioria das vezes, nós somos treinados assim, a abrir o livro e já
tentar ler a partir daquilo que a nossa denominação está dizendo que é daquele jeito, né? E aí, por exemplo, só para te dar um exemplo, quem é, se nós pensarmos em escatologia, né? Quem é pré-milenista, toda vez que ler a Bíblia, vai ler a Bíblia pensando em pré-milenismo. Quem é amilenista, toda vez vai ler a Bíblia pensando em amilenismo, né? E quem não sabe o que é isso, fica feliz e fica assim mesmo, porque não vai te ajudar em nada, tá bom? Não vai te ajudar em nada. Ok. Então, o meu coração, já há alguns anos atrás, no meio de todas essas três coisas que Deus me chamou para fazer, tem procurado reencontrar esse caminho das Escrituras e daquilo que as Escrituras dizem. Do que trata esse livro? Do que trata esse livro? Esse livro não trata sobre você. Ele não trata sobre mim. O tema dele não é sobre os seres humanos ou as pessoas. O assunto dele não é sobre você não ir para o inferno, ir para o céu. Ok? Do que esse livro trata? Esse livro trata sobre a pessoa de Deus, quem Ele é e o que é que Ele está fazendo no universo. O que inclui o que é que Ele está fazendo na nossa vida, porque nós fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. Esse livro trata do que a gente pode chamar de a grande história da redenção. O assunto dele é Jesus. O assunto dele é o que Jesus chama de reino de Deus. Esse é o tema da Bíblia. Esse é o tema da Bíblia. Portanto, se a gente ler a Bíblia, ou se a gente pregar a Bíblia, se a gente ensinar a Bíblia, e isso não passar pelo reino de Deus, nós estamos fazendo alguma coisa errada. Então, essa manhã eu quero pensar com você sobre essa parte da missão, okay? Da missão que Deus tem executado, que Deus tem realizado em mim, em nós, e que Ele tem realizado através de nós, conosco. E aí eu quero ler com você Mateus capítulo 28, versículos 16 a 20, e quero pensar um pouco com você, ok? Bom, ontem eu tentei ser um pouco mais objetivo, um pouco mais rápido, porque estava todo mundo cansado. E eu sei que é difícil a gente refletir cansado. É difícil a gente refletir, cansado é mais difícil ainda, ok? E às vezes refletir comigo do jeito que eu vou fazer deixa a gente um pouco perdido. Tá bom? Então não fique muito desesperado, certo? E se você tiver se perder em algum momento, você levanta a mão, ok? E diga: ei, eu não sei, caí no caminhão, eu não sei aonde, ok? Que nós vamos voltar atrás um pouquinho para te pegar. Mas eu quero pensar com você hoje de manhã de forma um pouco mais ampla na história da redenção. Eu não quero pensar em missões essa manhã com você. Eu quero pensar na missão, ok? Na missão, não em missões. Quando eu uso essa palavra aqui, missão, eu estou pensando na verdade na grande obra de Deus, naquilo que Deus está realizando, ok? Na nossa história, na nossa vida, no universo, que é o tema das Escrituras, que é o tema da Bíblia. Eu não vou pensar aqui especificamente na perspectiva da gente fazer missões nesse momento ou com estudantes ou com indígenas. O que nós vamos pensar aqui na verdade engloba todas essas coisas. É na verdade aquilo que fundamenta todas essas ações da gente, ok? Então, Mateus capítulo 28, verso 16 a 20 diz assim: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém.
Ok, vamos começar amarrando algumas coisas. Verso 16, os 11 discípulos. Quando a gente lê isso, os 11 discípulos, a gente liga diretamente ao que nós falamos ontem. Marcos capítulo 3, nós vimos que Jesus chama da multidão um grupo de seguidores, um grupo de discípulos. Ele chama o seu povo, ali nesse chamou para si os que ele mesmo quis, está a igreja, ok? Você não vai encontrar a palavra igreja nos evangelhos. Na verdade, você encontra a palavra igreja apenas no evangelho de Mateus, e ela aparece apenas 3 vezes. Senão, se você não sabia disso, fica sabendo, ok? Agora, isso não significa que Jesus não quisesse a igreja, ok? Isso significa que, na verdade, os evangelhos estão mais interessados em dar a qualidade do que significa ser igreja, do que o conceito ou o nome que você vai usar para isso. Então, se você vai usar o nome célula, se você vai usar o nome grupo, se você vai usar o nome missão, se você vai usar o nome comunidade, se você vai usar o nome igreja, isso não tem muita diferença para os evangelhos. A diferença é que se isso que está sendo usado, o nome, tem a ver com aquilo que os evangelhos chamam, ou os evangelhos apontam que é a igreja. E o que os evangelhos apontam que é a igreja? A igreja é a comunidade dos discípulos de Jesus, que se reúnem ao redor dele e são enviados em missão por ele. Por isso nós vemos Jesus chamando em Marcos esse grupo de pessoas para virem e estarem com ele, e desse grupo de pessoas ele seleciona 12 para capacitá-los e treiná-los como líderes dessa comunidade de discípulos que é a igreja. E aí nós chegamos no final do evangelho de Mateus, e nós somos informados por Mateus no capítulo 28, verso 16, que os 11 discípulos, veja, lá em Marcos 3, e no texto paralelo de Mateus, em Mateus 10, quando Jesus chama do meio dos discípulos os 12, ele dá um nome para os 12, ele passa a chamar os 12 de apóstolos, mas quando termina Mateus 10, 1, este é o nome dos 12 apóstolos, certo? Marcos 3, que nós vimos ontem, chamou para si os que ele mesmo quis, para estarem com ele, enviados, pregar, esse é o nome dos 12 apóstolos, certo? Então, desse grupo de discípulos, desses 12 que ele chama, que são discípulos, e ele chama, ele dá o nome de apóstolos. Mas aí a gente chega no final de Mateus capítulo 28, verso 16, nos é dito que os 11 discípulos, não os 11 apóstolos, mas os 11 discípulos. Por quê? Por quê? Veja, eu vou te dar uma sugestão para que a Bíblia se torne um livro como ele deve ser para você, certo? Como a Bíblia é. Quem leu Crônicas de Nárnia aqui, ou assistiu o filme Crônicas de Nárnia? Muito bem. Se você quiser conhecer Nárnia, vai ao treinamento, certo? Em janeiro. A Bíblia é a porta do guarda-roupa. Ok? Para quem não assistiu Nárnia ou não leu o filme, antes de mais nada, é um cabeção. Porque eu já tinha que ter lido o livro, ou então tinha que ter assistido o filme. Então, se não assistiu ainda, tarefa para líderes, visionários. Volta para casa, aluga o filme, O Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa, e assiste. Melhor ainda se você ler o livro. Ok? E aí o livro você pode comprar o Tarugaço, que é o grandão assim, ó, que já tem todas as crônicas lá, você vai lendo aos pouquinhos, larga a mão de ser preguiçoso, né? O líder tem que ler, você vai gostar muito. Ok? Por quê? Porque é uma forma diferenciada, criativa, que o C.S. Lewis encontrou de narrar para a gente essa grande história da salvação. Então, para quem não assistiu o filme, para você não ficar perdido, no Leão, a Feiticeiro e Guarda-Roupa, as crianças que chegam em Nárnia, que vão para esse mundo sobrenatural de Nárnia, elas chegam a ele através de um guarda-roupa. Elas entram pelo guarda-roupa e o guarda-roupa não tem fundo, vai indo, e aí eles chegam lá em Nárnia, tá certo? Ou seja, eles saem dessa realidade que eles estão e eles são imersos numa outra realidade. Isso é a Bíblia. Isso é a Bíblia. Você não pode ler a Bíblia do jeito que as pessoas nos ensinaram a ler. A Bíblia não existe para você tentar pegar o que está nela e tentar aplicar e adaptar ao nosso mundo, à nossa cultura, aquilo que está ao nosso redor. O que a gente tem que fazer é pegar o nosso mundo, pegar o que está ao nosso redor e entrar com isso para dentro da Bíblia.
Nós temos que ter uma cosmovisão bíblica para o mundo, e não vice-versa. Você não tem que adaptar a Bíblia àquilo que a ciência diz. A ciência tem que se submeter àquilo que as Escrituras dizem. Se a ciência diz algo que as Escrituras não dizem, a ciência está errada, as Escrituras estão certas. Porque ela é a revelação de Deus para nós. Ela não depende do que os homens dizem dela. Ela não depende daquilo que a gente consegue explicar a respeito dela. Por isso que eu digo que muitas vezes nós mesmos pastores fomos ensinados a ler a Bíblia de uma forma equivocada. Porque nós somos ensinados a ler a Bíblia achando que ela sempre tem que explicar aquilo que nós, nas nossas denominações, dizemos que ela está dizendo. Mas nem sempre é assim. Quando eu comecei a ler a Bíblia de uma forma diferente, quando eu comecei a ler a Bíblia entrando nela, muitos textos das Escrituras confrontaram coisas que me foram ensinadas o tempo todo na minha denominação. E eu sou reformado, ok? Eu sou calvinista, eu sou presbiteriano de verdade, ok? Sou reformado e calvinista, mas muitos amigos meus reformados e calvinistas não acham que eu sou. Por quê? Porque eu sou um reformado calvinista bíblico. Eu submeto a minha teologia à Bíblia. Então aquilo que a minha teologia diz que está de acordo com aquilo que a Bíblia diz, eu também digo. Mas aquilo que a Bíblia está me dizendo que não está de acordo com aquilo que a minha teologia está me dizendo, com todo respeito aos presbiterianos que estão presentes entre nós aqui, paciência, Calvino não era inspirado, Paulo é. A Bíblia. Os teólogos batistas não são inspirados. A Bíblia é. Então nós precisamos entrar nas Escrituras. O que esse texto está mostrando para mim e para você? Por quê? Então, para você aprender a ler a Bíblia, você tem que fazer perguntas. Por quê? Por quê? Por que isso é assim? Então, quando eu leio esse texto e eu vejo os 11 discípulos vem na minha mente, por que 11 discípulos? Por que não os 11 apóstolos? Porque eles já são chamados de apóstolos agora. Por que Mateus faz questão de dizer no fim do Evangelho, quando ele está chamando o tempo todo já esses caras de apóstolos, que quem vai até Jesus são os 11 discípulos? Porque eles aqui não estão representando apóstolos. Eles não estão indo a Jesus como líderes, representação de líderes. Eles estão indo a Jesus como a representação da comunidade dos discípulos. Quando ele diz os 11 discípulos, ele está dizendo, quem veio foram os discípulos. Ok? Isso você precisa entender um pouquinho da maneira diferente que as Escrituras lidam com a maneira da gente olhar e da gente nomear as coisas. Nós somos ocidentais e a nossa tendência, a leitura e a reflexão é sempre a partir do indivíduo. Mas a Bíblia é um livro oriental, ok? Do Oriente Médio, mas é oriental. E o conceito oriental para a análise da sociedade e da vida não é de indivíduos, é de representatividade, ok? É uma pessoa ou um grupo representando muitos. Essa é a ideia, por exemplo, que a gente tem para compreender a queda. Por que raios você tem que lidar com uma decisão que foi tomada por Adão e Eva lá no passado? Eles que comeram do fruto, por que você tem que se ralar aqui? A gente não vai entender isso se a gente pensa de forma individual. Eu estou falando isso porque talvez você esteja na igreja um bom tempo e não pergunte essas coisas, mas eu lido com muito não cristãos, e a primeira pergunta que eles me fazem quando eu falo a respeito da questão da queda ou do pecado é essa: mas espera aí, quem fez o negócio foi o Adão e Eva lá, por que eu tenho que pagar o pato aqui? E aí eu tenho que explicar para eles esse conceito, falando, você pensa assim porque nós somos ocidentais e a gente tem a tendência de pensar a vida de forma individualista. Mas as Escrituras lidam com a cosmovisão do mundo de forma representativa. Em Adão e Eva você estava sendo representado. Então aqui você tem representatividade. Quando diz assim, os 11 discípulos, está dizendo que toda a comunidade dos discípulos, toda a igreja estava representada naquele grupo. Por isso, por que isso é importante entender? É importante entender porque quando Jesus diz assim, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, vão e façam discípulos, ele não está dizendo para pastores, ele não está dizendo para missionários, ele não está dizendo para apóstolos,
Ele está dizendo para pastores, missionários e apóstolos como discípulos, como parte da comunidade de discípulos, ou seja, ele está dizendo para toda a igreja. Então a ordem que Jesus está dando aqui não é apenas para você, se você falar que quer ser um missionário de tempo integral, é para você, porque você é discípulo de Jesus e você faz parte da comunidade de discípulos. Então, se você é discípulo, Jesus te envia para fazer discípulos. Vão e façam discípulos de todas as nações. Se você é discípulo, Jesus te envia para fazer discípulo. Se você disser para mim, eu sou salvo, então você é um discípulo. E se você é um discípulo, você é enviado para a missão de Jesus. E a missão de Jesus é continuar reunindo ao redor dele homens e mulheres de toda a tribo, povo, língua e nação, para serem seus seguidores, serem seus discípulos. Discípulos, então, são essas pessoas que vão até Jesus e já compreenderam que Jesus não é, como nós vimos ontem, apenas mais um rabino. Ontem nós falamos sobre Jesus ser um rabino, mas Jesus não é apenas só mais um rabino. Jesus, na verdade, é o Messias. Ele é o ungido de Deus, ele é o Deus que se faz homem, e ele morre e ressuscita, e eles estão aqui diante de Jesus ressuscitado, e eles fazem algo aqui que demonstra e comprova para a gente que Jesus é Deus. O que eles fazem? O que eles fazem aí no texto, quando eles se encontram com Jesus? Adoram. Eles o adoram, e esses homens são judeus, e judeus jamais adorariam qualquer coisa que não fosse Deus. Então aqui tem uma prova cabal, que aquele homem que viveu entre eles, andou entre eles, comeu com eles, morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia, não é meramente um simples ser humano, mas é o ser humano que é o próprio Deus. Ele é adorado. Ele é adorado. E discípulos são pessoas que fazem isso. Discípulos adoram a Deus. Adoração na Bíblia tem a ver com rendição, tem a ver com um reconhecimento de que a nossa vida precisa ser vivida em devoção a essa pessoa e a nenhuma outra. Eles adoram. Mas aí vem algo interessante no texto. Diz assim: mas alguns duvidaram. O que demonstra para mim e para você que a nossa vida de discipulado em adoração a Deus, enquanto nós estivermos vivendo com Deus nesse mundo, será marcado por inconsistências, será marcado por altos e baixos. Se você em algumas vezes, em alguns momentos na sua jornada como discípulo, na sua caminhada como cristão, você tem dúvidas, você falha, seja bem-vindo, você está em boa companhia, ok? Os primeiros seguidores de Jesus também. E sabe o que é maravilhoso? Deus não fica em crise com isso. Deus não tem crise com suas dúvidas. Deus não precisa de psicólogo. Deus não precisa ir no psicanalista. Quando o Iata diz assim: mas Senhor, eu não sei não se vai dar certo. Se o Iata não está crendo em mim, como pode morrer por ele? E agora, o que eu vou fazer da minha vida? Deus não tem crise com a nossa incredulidade. Ele não tem crise com nossas dúvidas. Ok? Nós podemos adorá-lo e podemos ter dúvida ao mesmo tempo. E Ele vai lidar com a gente com muita tranquilidade. Sabe por quê? Porque esse livro fala da história da redenção. Esse livro fala a respeito desse Deus que entrou na nossa história, entrou no nosso mundo, entrou na nossa inconsistência, entrou no nosso caos, e Ele veio se relacionar conosco dentro da nossa realidade. Então, quando você se converte, quando eu me converto, quando nós nos entregamos a Jesus, quando o Evangelho nos alcança, quando a graça explode na nossa vida e nós somos transformados, nós não somos transformados em anjos, nós somos transformados em seres humanos. Mas eu não já era? Não, porque a queda te deformou. A queda estragou o que você era. Você era um ser humano deformado. A humanidade é deformada pelo pecado.
pela queda. Usando uma linguagem teológica, a humanidade está morta nos seus delitos e pecados. Usando agora um fundamento reformado, da minha teologia, e se está morto, está morto. Morto não faz nada. Morto não presta nem para crer. Então não tem como acontecer qualquer coisa na sua história e na sua vida, sem antes a graça de Deus vir ao seu encontro, e a graça de Deus operar no seu coração, e a graça de Deus te fazer ser novamente ser humano. Mas quando eu e você nascemos de novo, o que a Bíblia está dizendo é que nós somos trazidos de volta para essa realidade do governo de Deus, do reino de Deus. Quando a Bíblia usa essa palavra salvação, o que ela está dizendo para a gente não é aquilo que na maioria das vezes a gente entende como salvação. Por quê? Porque a maioria das vezes o que a gente entende como salvação é: eu fui salvo, eu não vou mais para o inferno, eu vou para o céu. É isso que a gente entende por salvação, ou não é? Mas o que a Bíblia chama de salvação? O conceito de salvação na Bíblia é que nós fomos resgatados da nossa rebelião, que de fato nos mantinha no inferno. Você não vai para o inferno, você já está no inferno, certo? Porque você não vai morrer, você já está morto. Não coma do fruto, se comer, certamente morrerás. O salário do pecado é a morte. E a gente fica achando que a morte do qual ele está falando é a morte física. Mas a morte física é só uma consequência da morte, que é a sua separação de Deus. Então, quando nós pecamos em Adão e Eva, nós saímos do ambiente do reino de Deus, nós saímos do ambiente de amor de Deus, nós saímos da relação trinitária para a qual Deus nos criou para fazer parte, e nós fomos viver a nossa vida de forma independente, e isso é rebelião, isso é morte. Mas Deus em Cristo Jesus entrou na nossa história e transformou essa realidade, trazendo-nos de volta, através do Evangelho, para o ambiente do seu reino. Isso é salvação. Deus nos libertou do império das trevas, diz o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 1, versículo 13, e nos transportou, nos transladou, nos replantou no reino do Filho do seu amor. Isso é salvação. Salvação, então, não tem apenas a ver com a ideia de que agora você não vai mais para o inferno, você vai para o céu, porque se você pensar assim, o centro da história é você. Salvação tem a ver com a ação de Deus tirando você da realidade de uma vida de rebelião e trazendo você novamente para viver debaixo do amor e do governo dele sobre a sua vida, a partir do aqui e do agora. A consequência disso é o céu. Mas a finalidade disso é você experimentar a realidade do céu na terra, aqui, agora. Então, isso acontece dentro desse cenário do mundo que ainda está em rebelião com Deus. Por isso que a gente tem essas inconsistências, por isso que a gente adora e duvida, e Deus se envolve com isso. Está tudo certo, ele não entra em crise. Mas aí o texto diz em seguida, Jesus diz em seguida, o texto diz em seguida: então Jesus aproximou-se e disse. O que ele disse? O que ele disse? O que tem toda a autoridade? Foi feito o quê? Foi-lhe dada. Mas espera aí, ele não é Deus? Se ele é Deus, ele não tem toda a autoridade no céu e na terra já? Por que foi dada a ele toda a autoridade nos céus e na terra? Porque Jesus é 100% Deus, mas Jesus também é 100% homem. E quando ele diz aqui, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, ele não está dizendo como Deus, ele está dizendo como homem. Ele está citando aqui Daniel, o filho do homem que é visto por Daniel lá. Então viu um filho do homem
vindo sobre as nuvens do céu, com ele estava toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus está falando aqui como representatividade da raça humana, como aquele que representa a raça humana. Agora, para a gente entender isso, nós temos que voltar um pouquinho no tempo, ok? Estão comigo? Ou estão perdidos já? Estão comigo? Ok. Então nós temos que voltar um pouquinho no tempo. O nosso mundo não era para ser assim, do jeito que é. Houve um tempo em que o nosso mundo era bom e perfeito. Por quê? Porque a mensagem da redenção, a mensagem do Evangelho, não começa com a queda. A mensagem do Evangelho começa com a afirmação de que, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Vou um pouquinho além agora. Na verdade, a mensagem da salvação começa em João capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus. A palavra era Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra através da palavra, através do Filho. Então, a história não começa em Gênesis 1:1. A história começa em João 1:1. Antes da criação, já havia um ser pessoal que se relacionava numa comunidade de amor: o Pai, o Filho e o Espírito. O que havia antes do universo? Deus. Deus é a eternidade. Ele é a realidade. Ele é a vida. Ele é tudo o que existe. E esse Deus do qual a Bíblia nos fala não é um indivíduo. Ele é uma comunidade relacional de 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito. E eles se amam tanto, eles se relacionam de tal maneira, eles se doam de tal forma um para o outro, que eles se tornam um. O Pai é um no Filho, o Filho é um no Pai, o Pai é um no Espírito, o Espírito é um no Pai, o Filho é um no Espírito, o Espírito é um no Filho. O Espírito não é o Filho não é o Espírito não é o Pai não é o Espírito. Que confusão! Eles são 3 pessoas distintas, mas eles se relacionam em amor, em intensidade, em cumplicidade, em compromisso, em entrega tamanha um para o outro, que eles se tornam. Isso é comunidade. Isso é o que nós chamamos de comunhão. Essa é vou usar uma palavra esquisita aqui, ok, teológico? Pericorese. Essa é a dança de Deus, a dança da Trindade, a dança de amor. E houve um tempo na eternidade, que nós não sabemos quando é, que Deus disse assim: vamos fazer algo através do qual esse nosso amor possa transbordar. E eles observamos, e Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus fez separação entre luz e trevas. E Deus separou água para cima do firmamento e para baixo do firmamento. E Deus separou as águas da parte seca. E Deus disse: haja árvores que produzam de acordo com os seus próprios frutos. E Deus disse: hajam luminares nos céus, astros que governem o dia e a noite. E disse Deus: encham os céus com aves segundo as suas espécies, e os mares de peixes, e os grandes animais marinhos segundo as suas espécies. E disse Deus: povoe a terra de animais. E cada vez que ele falava algo, aquilo que estava na sua mente se concretizava. Aquilo que o Pai pensava, o Filho verbalizava e o Espírito formava. E a criação veio a existir. E o tempo
passou a existir. Houve tarde e manhã, o primeiro dia, tarde e manhã, o segundo dia, tarde e manhã, o terceiro dia. Mas não pense esses dias como a gente conhece de 24 horas, ok? Porque dia de 24 horas para a gente é marcado pelo pôr do sol, não é? O sol nasce, o sol se põe, nós temos 24 horas, certo? Mas o sol foi criado só no quarto dia. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, o sol foi criado só no quarto dia. Então Gênesis 1 não está falando com você sobre tempo do jeito que você conhece, como nós marcamos. Ele está falando com você a respeito do tempo, nessa perspectiva de que algo agora se tornou concreto, se tornou mensurável. Para Deus isso não é mensurável, tempo não é mensurável, não tem passado, não tem presente, não tem futuro, mas agora passa a ter, porque nessa criação o tempo ficou mensurável. A localidade, Deus está em todos os lugares, mas a partir da criação a localidade, plantou Deus um jardim no Éden. Localidade. Por que Ele planta um jardim no Éden? Ele planta um jardim no Éden porque depois dele ter criado todas essas coisas, Ele resolveu usar em amor. Ele diz assim: vamos fazer algo diferente agora. Façamos um ser a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, a Bíblia diz que Ele cria o ser humano, a sua imagem e a sua semelhança. Homem e mulher os criou. E Ele diz para esse ser: vocês serão parte de nós, e através de vocês nós vamos governar a criação. Através do Éden nós vamos gerenciar o universo criado. Cresçam e multipliquem-se, encham a terra, dominem sobre ela. Domínio aí é um domínio exercido pelo amor, não pelo poder, não pela força, mas pelo amor. E para que Deus pudesse nos ensinar que esse domínio que Ele quer é um domínio em amor, Ele nos fez seres livres. De toda a criação, nós somos os únicos seres criados que poderiam livremente responder ou não em amor para Ele. Se Deus não nos tivesse dado o livre-arbítrio, nós teríamos uma relação baseada no poder de Deus e não no amor de Deus. Se nós não tivéssemos livre-arbítrio, nós teríamos que amar a Deus, porque Deus é poderoso e Ele determinou que isso fosse assim. Mas apesar de Ele ser poderoso e Ele poder determinar que isso fosse desse jeito, Ele nos deu a escolha de dizer: não queremos do seu jeito. Então, em todo o jardim, em toda a criação, Ele diz: vocês podem desfrutar de tudo isso, mas vocês não devem comer dessa árvore aqui, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela é a evidência de que vocês vão se relacionar comigo, não por obrigação, mas por amor. Porque vocês vão escolher todos os dias não comer dela, e comer da árvore da vida, que expressa a realidade da minha vida em vocês. Mas aí as Escrituras nos dizem que algo acontece naquele jardim. Há uma presença maligna. Presença essa que, para a gente entender dela, nós precisamos ir um pouco mais para trás ainda. Nós vamos recorrer a Apocalipse, recorrer a Isaías, recorrer a Ezequiel, que são textos que nos ajudam a entender que antes da criação desse ser, a imagem e semelhança de Deus, Deus criou seres muito poderosos, cheios de poder, mas que não eram livres, que deveriam se relacionar com Deus submissos ao poder dele, que era maior sobre o poder dos anjos. Mas entre esses anjos, aquele que foi criado para ser o capitão de todos eles,
aquele que foi dado mais poder, mais glória, mais autoridade, começou a achar que poderia se igualar em poder, em glória, em autoridade ao seu Criador. E começou a pensar que se ele tinha tanta glória e tanto poder assim, por que os anjos tinham que se submeter e adorar a Deus? Por que para os anjos fazerem isso, se submeterem a Ele, eles deveriam se submeter a Ele, porque Ele era submisso a Deus? Por que os anjos não se submetem a mim diretamente? E dentro de uma realidade que a Bíblia não nos deixa claro, e não nos explica como esse ser se corrompeu, e de Lúcifer, o filho da manhã, ele se transformou em Satanás, o adversário, e ele mobilizou 1/3 do céu, procurando trazer os anjos para adorá-lo diretamente. 1/3 do céu fez isso. E a Bíblia nos diz que houve uma guerra nos céus, e esse ser foi banido de lá, com todos os anjos que se voltaram para adorá-lo, foram banidos de lá. E nós sabemos por Apocalipse que esse ser é quem está no jardim, oculto na serpente. E ele, que não pode afetar Deus, que não pode atacar Deus, que não pode tocar em Deus, encontra no ser humano o alvo da sua ira, da sua fúria, da sua indignação contra o seu Criador. Porque em toda a criação, isso inclui os anjos, apenas os seres humanos foram criados à imagem e à semelhança de Deus. Então Satanás vem com a sua sagacidade e lança a dúvida no nosso coração, representado lá nos nossos pais, mas que continua sendo a mesma dúvida que está em mim e em você ainda hoje, na humanidade ainda hoje. Será que Deus está sendo completamente honesto com vocês? Será que realmente vocês, para terem vida e vida em abundância, precisam ficar ligados a Ele? Será que Ele não está mentindo com essa história de que se vocês comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês morrerão? Porque na verdade esse fruto vai fazer com que vocês possam ser deuses, sem precisar de Deus. Vocês terem vida fora da vida de Deus. E Eva dá ouvido à serpente, e o fruto é bonito aos olhos, e ele parece agradável ao paladar, e ela come do fruto, e Adão está ao seu lado, não a repreende, come com ela, e o caos se estabelece na nossa criação. E aí talvez venha uma questão que a gente fica no nosso subconsciente, mas às vezes a gente não pergunta. Na verdade, duas questões. A primeira é por que Deus deixou? Nunca fez essa pergunta? Mas por que Deus deixou? Por que Ele não foi lá? Por que Ele não deu uns tapas na orelha do Adão e da Eva? Por que Ele não chegou lá e tirou a serpente lá pelo rabo, deu uma surrupiada nela e lançou ela longe? Por que Ele não veio e não fez alguma coisa? Porque se Deus fizesse qualquer uma dessas coisas, Ele estaria exercendo o seu poder e obrigando você a amá-lo por causa do poder dEle e não por causa do amor dEle. Deus não quer uma relação comigo e com você e com a humanidade baseada no medo. Deus quer uma relação comigo e com você e com a humanidade baseada no amor, baseado no nosso coração, compreender a dimensão imensa do amor de Deus por nós e responder a ela. É por isso que Deus não faz naquele momento. E por que Deus não faz naquele momento?
Ele não faz naquele momento porque ele já tinha feito antes. Agora você me confundiu. Ele já tinha feito antes? Ele já tinha feito antes. Porque antes de Deus criar qualquer coisa, antes de Deus criar o ser humano, Ele teve que tomar uma decisão para que essa criação pudesse ser feita. Para criar um ser à sua imagem e à sua semelhança, Ele teve que tomar a decisão de como é que Ele iria lidar com o poder que esse ser teria de se rebelar contra Ele. Se esse ser se rebelar contra mim, o que é que nós vamos fazer? Se ele se rebelar, ele vai sair da trindade, ele vai sair da nossa vida, ele vai sair da nossa relação, e nós vamos criar tudo dependente dele, porque através dele é que nós vamos sustentar e governar toda a criação. Se ele sair, tudo que nós criamos vai se perder. Exceto se em eles fazendo isso, um deles, um ser humano, alguém da raça, representatividade, lembra? Os discípulos, alguém da raça, um ser humano, tomar a decisão diferente dos demais, tomar a decisão de permanecer ligado a nós, tomar a decisão de permanecer em submissão ao nosso governo amoroso, tomar a decisão de viver 100% a vida dele o tempo todo, em prazer, obediente à nossa liderança. Mas qual ser humano seria capaz de fazer isso? Apenas se um de nós nos fizer a imagem e semelhança deles. E lá na eternidade, o Filho disse: eu vou, eu me faço um deles. E aí eles disseram: mas para assumir o pagamento da rebelião, você vai ter que assumir a morte no lugar deles. Porque o pagamento da rebelião, o salário do pecado, é a morte. E de acordo com 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, lá na eternidade, antes de qualquer coisa, antes de Deus dizer haja luz, Ele disse: haja uma cruz. A decisão do sacrifício do Cordeiro foi tomada por Deus lá na eternidade. O resto é a história da redenção. É por causa dessa decisão que quando Adão e Eva pecam no jardim, o mundo não se desintegra, o universo não deixa de existir, porque para Deus essa realidade, lembra? Deus não tem espaço e tempo, não tem passado, presente e futuro. Para Deus, essa realidade, esse sacrifício, esse ser humano queria tomar a decisão de ser obediente, de não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, já existia e já tinha feito isso. Era o Filho eterno de Deus entrando na nossa história, vivendo a vida que eu e você não podemos viver, morrendo a morte que eu e você merecemos como salário, e ressuscitando para nos dar a vida que Deus criou para que eu e você tivéssemos nele na Trindade. Por isso, quando Jesus diz aqui: toda autoridade me foi dada, o que ele está dizendo na teologia de Paulo é que ele é o segundo Adão, é que ele é a representação da humanidade, que fez aquilo que Deus queria que nós tivéssemos feito, aquilo que Adão, o primeiro Adão, a primeira humanidade não fez, a segunda humanidade que está em Jesus fez, aquilo que em Adão não foi realizado, Jesus realizou. E por isso nós agora temos um segundo representante, e
a realidade da nossa resposta em amor a Deus continua a mesma. Todos nós nascemos escravos do pecado, todos nós nascemos no primeiro Adão, mas a todos nós, pela graça do Evangelho, é dada a oportunidade de nos tornarmos seguidores de Jesus. E quando nós fazemos isso, nós saímos do reino das trevas e nós voltamos para o reino do Filho do seu amor. Nós nos colocamos novamente debaixo do governo de Deus. Nós entramos novamente no ambiente da pericorese, da dança da Trindade. Vamos novamente a fazer parte da realidade da vida que Deus criou para que eu e você fizéssemos parte e que nós abandonamos, mas que Deus decidiu que não nos iria deixar neste abandono. Então Jesus vem, Ele entra na história. Mas aí vem a segunda questão: se isso é assim, e se isso se concretiza na vida de Jesus, e Jesus entra na nossa história só mais tarde, o que acontece para que tudo seja sustentado até a vinda de Jesus? Veja Gênesis capítulo 3, versículo 21. Estão comigo? Sim? Está queimando a cabeça ainda não? Não? Qualquer coisa a gente levanta um pouquinho, estica os braços. Olha o que está escrito em Gênesis 3, 21. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Não é fantástico isso? Não, né? Você não entendeu nada, né? De novo, por quê? Por quê? Deus criou o ser humano, a sua imagem e a sua semelhança, para se relacionar com Ele, participar dele. E o ser humano é homem e mulher. E Ele criou o ser humano, homem e mulher, para que essa realidade da Trindade fosse experimentada também na nossa relação. A Trindade é Pai, Filho e Espírito, e a Trindade é homem, mulher e Deus. Deus participando da nossa relação, o Pai, o Filho e o Espírito participando da relação do homem e da mulher. E era assim antes da queda. O texto nos diz que Deus vinha sempre ao encontro do homem no jardim, da mulher. E eu gosto de entrar pela porta do guarda-roupa, imaginar o Senhor chegando e dizendo: e aí, o chazinho já está pronto, hoje é do quê? De camomila ou cidreira? E tal, e ele entra e senta e começa a comer com ele, bate papo e conversa. E aí, o que achou do elefante? Ele está meio gordinho, né? Precisa fazer um regimezinho, né? E tal, e a girafa, rapaz, os macacos ali naquela zona estão dando bastante trabalho, hein? Precisa dar uma arrumada naquela parte ali. E no jardim, os hipopótamos andou comendo muito alface, precisa replantar, né? E tal, e conversando com o homem, partilhando da vida dele. E toda a natureza antes da queda, porque, querido, você precisa entender que houve um tempo. Você consegue entender isso? Houve um tempo antes da queda. Isso está subentendido em Gênesis 2. Houve um tempo antes da queda. E toda a natureza, debaixo da liderança e do domínio do homem, adorava Deus. As feras do campo, ou as flores do campo, né? Cantavam ao Senhor. Toda a natureza, através da liderança do ser humano, fazia, vivia e trazia a Deus toda a glória que lhe era devida. Toda a natureza colaborava com tudo, com toda a liderança do ser humano. Mas aí a serpente os engana, e a queda acontece, e a queda macula toda a criação. O primeiro contágio da queda é entre o homem e a mulher. Aquela que fora tirada do homem por Deus e fora produzida como a princesa e ele entregue, e que o homem olhou e disse: uau, essa sim é carne da minha carne, osso dos meus ossos, que maravilhosa, vai se chamar mulher, né? Porque do homem foi tirada, e os dois estavam nus, completamente transparentes um para o outro, não sentiam vergonha, ninguém escondia nada um do outro. Logo que acontece a queda, eles se escondem. O ser humano faz roupas de folhas para se esconder um do outro. Veja, você precisa entender que isso não tem a ver meramente com nudez física. É mais do que nudez física.
Porque eu sou casado, e quando eu tiro a roupa diante da minha esposa e ela tira a roupa diante de mim, a gente não tem vergonha um do outro. A gente não tem vergonha um do outro porque nós nos tornamos uma só carne. E nós estamos nessa jornada, né, de nos tornarmos um. A gente não tem vergonha um do outro, não é simplesmente porque a gente não tem vergonha de ficar nu, porque um cara, quando vai transar com uma mulher, fora do relacionamento, antes de ser casado, ou depois de casado, se prostituindo com alguém, ele tira a roupa e ele não tem vergonha de ficar nu diante da mulher, mas depois que eles transaram, eles têm vergonha. Não tem conversa, não tem assunto, tem dinheiro pago e vai-se embora, tem vida escondida, oculta, um do outro. Mas quando eu termino de transar com a minha esposa, ela deita no meu peito, e a gente pode ficar um do lado do outro, nus, completamente transparente. Era assim naquela. Então não é só nudez física que você tem nudez de alma, você tem transparência, você tem entrega. Mas quando a queda acontece, você tem um se escondendo do outro. Agora Adão quer se esconder de Eva e Eva quer se esconder de Adão. E eles supostamente conseguem fazer isso com certa tranquilidade, assim como nós supostamente conseguimos viver dentro das nossas hipocrisias, como o Breno mostrou ontem com nossas máscaras. Até que Deus chega no jardim. E quando Deus chega no jardim, a história muda. A presença e a santidade de Deus faz com que eles tenham consciência de que na verdade alguma coisa muito errada aconteceu e eles estão fingindo que não aconteceu, e aí eles se escondem de Deus. Então a queda afeta a relação do homem com o homem, e a queda afeta a relação do homem com Deus. E Deus é esse Deus que vem. Nós não aprendemos, olha só como a gente lê a Bíblia, nos ensinam a ler a Bíblia muitas vezes errado. Nós não aprendemos que o nosso pecado, por causa do nosso pecado, Deus está separado de nós. Veja, não é o que Gênesis nos mostra. Se o pecado separa Deus de nós, eles pecaram, como é que Deus veio ao encontro deles no jardim? O nosso pecado não separa Deus de nós, o nosso pecado nos separa de Deus. Não é Deus que se separou do ser humano, foi o ser humano que correu e se escondeu de Deus. E essa é a história da redenção. Deus veio ao encontro do homem pecador no jardim, e Deus continua vindo ao encontro do homem ao longo da história, até que Ele venha ao encontro do homem em pessoa, em Jesus de Nazaré, e vive no nosso meio, suja os seus pés na nossa história pecadora, carrega o nosso pecado naquela cruz, ressuscita ao terceiro dia e nos oferece essa grande salvação que continua vindo ao nosso encontro através agora da proclamação do Evangelho e da presença do seu Espírito que opera em nosso mundo. Porque somente através do Espírito Santo de Jesus, que vem ao encontro das pessoas, é que o homem pode ser convencido do pecado e da justiça e do juízo. Deus sim. E aí quando Deus vem, o que Deus faz? Ele faz duas coisas. A primeira, Ele anuncia a consequência da nossa rebelião. Preste bastante atenção nisso. Ele anuncia a consequência da nossa rebelião. Sabe por que é importante você entender isso? É importante porque nós vivemos numa sociedade esquizofrênica. Nós vivemos numa sociedade que quer ter o direito de fazer o que bem entender, mas não quer ter a consequência de lidar com os resultados daquilo que ela faz. Mas veja, e aí culpa Deus. Quando vem os resultados, culpa Deus. Por que Deus, se Deus é poderoso, se Deus é amor, por que Ele não fez alguma coisa? Por que Ele deixou isso acontecer? Por que Ele deixa as pessoas? É porque Ele nos criou com responsabilidade sobre este mundo. E quando nós somos irresponsáveis, quando nós governamos a nossa própria vida, quando nós fazemos aquilo que nós bem entendemos, há consequências. E se Deus interferir nisso, nós não estamos, Ele está nos desrespeitando, no sentido de nos ter feito a sua imagem e a sua semelhança. Somos seres responsáveis, fomos criados a sua imagem e a sua semelhança. Então por que Deus deixa ter guerras? Ele não deixa. Ele diz para o ser humano não matar um ao outro. Mas se nós nos odiamos, nós nos matamos.
Essa é a consequência. Ele disse: olha, agora vai haver inimizade entre a mulher e a serpente, vai haver luta de poder entre o homem e a mulher, haverá rebelião da terra contra o ser humano, ela não vai mais cooperar, a terra não vai mais me trazer glória, ela está em caos. Aquilo que o ser humano vai produzir, que deveria ser resultado natural da criação me glorificar, agora vai receber resistência da criação. A terra vai produzir abrolhos, vai produzir ervas daninhas, a terra vai lutar contra você até que você volte ao pó, porque do pó foste tirado. Então a primeira coisa que Deus faz é a declaração do juízo. Mas a segunda coisa que Deus faz é a manifestação da sua graça. É a história da redenção. O que está acontecendo em Gênesis 3 continua se repetindo ao longo de toda a Bíblia. De toda a Bíblia. De toda a Bíblia. E é o que está se repetindo na minha vida, na sua vida, na nossa história, até o retorno de Jesus. Qual é a manifestação da graça de Deus aqui? Gênesis 3, 21. Deus faz roupas de peles e cobre o ser humano com ela. Veja, isso não são simples palavras da Bíblia. Deus podia ter feito roupas de linho, Ele podia ter feito roupas de seda, mas Ele fez roupas de pele, porque aí você tem a graça do Evangelho. O primeiro sinal da morte do Cordeiro, que foi sacrificado desde antes da fundação do mundo. Roupas de pele no jardim significam que animais inocentes morreram fisicamente no lugar de Adão e Eva. E é por isso que eles não morreram fisicamente lá. É por isso que o mundo não se desintegrou. Porque alguém inocente morreu por pecadores como nós. Mas Hebreus nos diz que não é de sangue de bodes e de cordeiros que Deus está falando, mas é de um sangue mais precioso, o sangue do seu Filho. 1 Pedro 1 nos diz que não é por elementos perecíveis, mas pelo sangue precioso do Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo. Então aí, em Gênesis 3, 21, Deus ensina a humanidade que uma segunda oportunidade estava sendo dada a ela, de que ela não desapareceria da noite para o dia, porque alguém inocente um dia iria esmagar a cabeça da serpente, e a serpente iria ferir-lhe o calcanhar. Porque alguém que escolheu fazer o que Deus queria iria morrer a morte de gente que escolheu fazer o que Deus não queria. E quando isso acontecesse, a morte não poderia segurá-lo, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E Ele veio, e Ele, como ser humano, enfrentou a morte, e como ser humano, Ele venceu a morte. A morte teve que devolvê-lo, porque Ele morreu naquela cruz carregando o pecado de Adão, o meu e o seu, mas Ele não tinha nenhum pecado próprio, e por causa disso o Hades não pôde segurá-lo lá. Ao terceiro dia, a morte teve que curvar-se diante do autor da vida. Aleluia. E Ele ressuscitou dos mortos, está vivo. E quando Ele diz: ei,
Mateus 28, 18, toda autoridade me foi dada. Ele está dizendo, toda autoridade foi devolvida ao ser humano. Presta bastante atenção nisso para você não achar que é heresia, hein? Há uma quarta pessoa na Trindade. O Filho de Deus, a palavra eterna, se fez homem. E quando ele voltou para o céu, ele não voltou mais meramente como o verbo, a palavra eterna, mas ele voltou como o verbo, a palavra eterna, encarnada num ser humano. Por isso há um ser humano assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. O Filho de Deus, mas também o Filho do homem. Por isso Paulo diz assim, vocês estão assentados à destra de Deus Pai, com Cristo Jesus. Ele nos representa lá, como Ele nos representou aqui, como Ele nos representou naquela cruz. Hoje Ele está nos representando lá. Como com Adão e Eva, depois que Deus veste-os com as peles de animais, Deus olhava para eles e os via vestidos com aquelas peles e dizia assim, alguém inocente morreu por eles. Hoje, quando Deus olha para mim e para você, por causa do que Jesus fez por nós, Ele nos vê vestidos de Jesus. E Ele diz assim, alguém inocente morreu por eles. Deus me recebe, não é porque eu sou bom. Deus me recebe porque eu estou vestido de Jesus. Deus te recebe porque quando Ele olha à direita dele, além dele ver o Filho eterno, Ele vê o homem Jesus Cristo que lhe obedeceu aqui e que reconquistou para a humanidade o direito de governar novamente sobre o universo criado por Deus. Foi para isso que Deus nos criou, e é isso que tem a ver a salvação. Por que eu fiz tudo isso? Para a gente poder finalmente chegar à missão. Agora que a gente chegou à missão, ok? Por isso, esse que recebeu toda a autoridade nos céus e na terra, esse Filho do homem, esse Jesus Cristo, que é 100% Deus, mas também 100% homem, agora nos dá uma voz de comando, a mim e a você, que fazemos parte do seu grande povo, do seu grande exército, que fazemos parte de todos aqueles que Ele está reunindo dos 4 cantos da terra, através da redenção do Evangelho. Ele nos reúne, e Ele diz assim, vão e façam discípulos, vão e façam novos seguidores, vão e contem para outros a história do Evangelho, contem para outros a história da redenção, contem para outros que o mundo não era para ser assim, que Deus fez um mundo bom e perfeito, que nós nos rebelamos contra Ele, mas que o Filho do homem veio e reconquistou para a humanidade o direito de nós novamente vivermos debaixo do governo de meu Pai. Vão agora debaixo da minha autoridade e do meu poder e façam isso. Anunciem aos 4 cantos da terra que outro rei está reinando, que Aslan chegou, que um novo rei tem autoridade, que o príncipe das trevas está derrotado, que o inferno vai cair, que as muralhas de Eldor vão prevalecer, que no 4º dia, se você olhar a leste, haverá esperança para vocês, porque o túmulo está vazio, o Senhor está vivo, o túmulo está ocupado, e Ele vai se levantar, e quando Ele fizer isso, Ele virá, não mais como um cordeiro frágil, mas como um cavaleiro, montado no cavalo branco, tendo na sua coxa tatuada, e no seu manto escrito, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e o inferno, a morte, Satanás, vão ser lançadas na segunda morte, por toda a eternidade, e o reino de Deus vai ser estabelecido plenamente novamente
privilégios, a maior de toda missão, a maior de todas as causas pelas quais vale a pena viver e vale a pena morrer, pelo Senhor Jesus, por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele vem para ser na minha vida, na sua vida e na vida de todos aqueles que ainda estão escravos do reino de Satanás. É isso que a gente tem que fazer. Isso nós temos que fazer nas escolas, nós temos que fazer nos ribeirinhos, nós temos que fazer na rua, nós temos que fazer dentro de casa, nós temos que fazer em qualquer lugar que nós nos encontrarmos. Nós somos enviados como discípulos de Jesus para fazermos discípulos de Jesus. Aleluia! É isso que nós temos que fazer. E quando nós fazemos isso, o povo de Deus vai crescendo na terra. E quando o povo de Deus vai crescendo na terra, as evidências do seu reino vão se tornando cada vez mais nítidas, cada vez mais claras para nós. Porque veja, Jesus diz assim: vão e façam discípulos de todas as nações. Fazer discípulos de todas as nações implica em batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que significa isso? Significa fazer igreja. Não igreja, nossas denominações, mas igreja, o povo de Deus, gente que se rende a Ele, gente que diz: agora eu tenho um novo selo sobre mim, eu carrego uma nova marca, eu tenho uma nova identidade, eu estou novamente na Trindade, eu estou novamente no Pai, eu estou novamente no Filho, eu estou novamente no Espírito Santo de Deus, porque Deus nos criou para isso. E esses que estão novamente no Pai, no Filho e no Espírito, que agora foram libertos do pecado, precisam aprender a viver aqui e agora a vida do reino. A vida do reino não é para a gente começar a viver quando a gente chegar no céu. A vida do reino é para a gente começar a viver aqui na terra. Por isso Jesus diz assim: ensinando-os a guardar, ou na NVI, a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Ensinando-os a obedecerem a tudo que eu lhes ensinei. Eu gosto de explicar essa parte explicando sobre a experiência do êxodo, dos 10 mandamentos. Sabe os 10 mandamentos? O que são os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos é uma expressão da graça de Deus, ensinando um povo que viveu escravo por 400 anos e que agora foi liberto, a como é que faz para viver uma vida como gente livre. Deu para entender? Os 10 mandamentos são dados para o povo hebreu que estava escravo 400 anos no Egito. Agora tenta imaginar isso. Você é tataraneto de escravo, teu bisavô foi escravo, seu avô foi escravo, seu pai foi escravo e você é escravo. 400 anos vivendo como escravo. De repente vem alguém e te liberta daquela vida de escravidão. Agora você é livre. Você sabe viver? Você sabe viver como gente livre? Olha para a história da nossa escravidão no Brasil. O que aconteceu com muitos escravos, muitos negros, depois da alforria? Voltaram. Por quê? Como é que faz para viver como gente livre? Não sabemos. Então os 10 mandamentos é uma expressão da graça de Deus. É Deus dizendo assim: olha, saibam disso. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Agora eu vou ensinar vocês a viverem como gente livre. Começa sabendo que vocês têm que se relacionar comigo, numa relação de amor. Não precisa ter outros deuses diante de vocês. Por que os egípcios, os cananeus e todos os outros tinham tantos deuses? Porque eles tinham uma relação de poder com os deuses. Eles tinham que saber quem eram os deuses para poder então dominá-los, agradá-los com sacrifícios para que os deuses fizessem aquilo que eles queriam. Mas Deus diz: eu sou Deus, eu já me revelei para vocês, vocês não precisam tentar encontrar outro, esse sou eu, prazer. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não precisam ter imagens de mim, eu estou com vocês. Vivam se relacionando comigo. E agora que vocês são gente livre,
Saiba que como gente livre, vocês não podem viver como os egípcios. Vocês precisam respeitar um ao outro. Você não pode tomar a mulher do outro. Faziam isso com eles. Vocês precisam reencontrar o lugar do sabá na vida de vocês, porque como escravo eles trabalhavam de sol a sol, domingo a domingo. A identidade deles era do serviço, da escravidão, e Deus diz para eles: a identidade de vocês comigo não é o serviço, não é a escravidão, é a nossa relação. Por isso 6 dias trabalharás, mas um dia você vai parar tudo e vai se lembrar de que a razão de ser de tudo não é o seu trabalho, a razão de ser de tudo é a nossa relação. E assim são todos os demais mandamentos. E isso que está aqui é a mesma coisa. Eu e você nascemos escravos do pecado. E quando o Evangelho nos alcança, ele nos liberta do pecado. Ele nos tira do reino das trevas e ele nos traz para o reino do Filho do seu amor. Mas todos nós nascemos escravos do pecado e todos nós sabemos viver uma vida de pecado. Agora, como é que faz para viver uma vida livre do pecado? Como é que a gente vive uma vida livre do pecado? É obedecendo tudo aquilo que Jesus nos ordenou. O que Jesus nos ordena não é para cercear a nossa vida, não é para fazer com que a gente não tenha a alegria de desfrutar a vida, mas é para nos ensinar como é que nós podemos viver uma vida e usufruir da vida, agora sendo livres. Quando ele diz assim para a gente: olha, você mantém-se puro, não se doe, não se dê para a primeira relação que você tiver, guarde-se para você se doar para aquela que vai ser a sua relação por toda a sua vida. Ele não está querendo estragar ou tirar de você o prazer do sexo, ele está querendo ensinar você como você faz para usufruir o máximo prazer com o sexo. Quando ele diz para mim: Ricardo, você tem a sua mulher, você seja fiel a ela, ele não está tirando de mim o prazer de poder me deitar com outras mulheres, ele está me ensinando quando é que eu vou realmente conseguir ter o maior prazer de todos na minha vida, que é quando eu desfruto da relação de intimidade apenas com a minha mulher. Quando ele diz para você obedecer seu pai, obedecer sua mãe, ele não está querendo dizer que você é uma pessoa que não pode tomar as suas próprias decisões, mas ele está ensinando você que se você quer ter uma vida sábia, é bom que você siga o conselho daqueles que ele colocou para cuidar da sua vida. Quando ele diz para a gente não se envolver com drogas ou qualquer outra dessas coisas, ele não está querendo tirar a alegria do nosso viver. Ele está querendo nos dar alegrias que realmente poderão ser desfrutadas por nós sem nos escravizar. Então, ensinar a guardar todas as coisas tem a ver com ensinar a vida do reino para ser vivida aqui e agora. Essa é a missão. A missão é ser o povo do reino, aqui e agora. A missão é ser gente que, uma vez alcançadas pelo imenso amor de Deus, agora estão livres para responder a esse imenso amor de Deus. E que quando começam a responder a esse livre amor de Deus, começam a aprender a como viver a vida do reino, aqui e agora. Mas para viver essa vida do reino aqui e agora, a gente precisa da vida do rei sendo vivida em nós. Como nós vimos ontem, permaneça em mim, ramo e videira. Por isso Jesus termina isso dizendo assim: eis que eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação, até o final dos tempos. A minha vida vai estar na vida de vocês. Eu vou andar em vocês. Vocês vão pensar como eu penso, falar como eu falo e fazer o que eu faço, porque vocês estarão em mim e eu estarei em vocês, assim como eu estou no Pai e o Pai está em mim. Nós seremos
nos criou para isso. E é isso que Ele está fazendo, até que o reino dele chegue plenamente entre nós. E quando o reino dele chegar plenamente entre nós, toda a inconsistência vai ter acabado. E aí, nós vamos adorá-lo, sem mais duvidar, por toda a eternidade. É assim que a Bíblia termina. Ela termina nos mostrando que o plano original de Deus em Gênesis 1 e 2 se concretizou. Deus não vai levar você para um céu incorpóreo, onde a sua alma vai viver eternamente, e eu vou poder dizer para o Yata, eu vou estar ali na nuvenzinha da esquerda, vai me visitar. Deus vai reconstruir esse mundo num novo céu e numa nova terra. Ele está de mudança. Ele está trazendo o trono dele, que é visto por Isaías e por João, para a terra. E esse mundo aqui, transformado pelo governo do seu reino, vai ser agora o centro, vai ser então o centro de todo o universo. E todos os reis e rainhas de Nárnia o adorarão. Toda a criação de Deus sobre o nosso comando, através do governo de Jesus, vai fazer exatamente aquilo que foi o propósito original de Deus, quando Ele disse a primeira vez: haja luz. Isso é missão. Isso é aquilo que Deus convida a mim e a você para se envolver. Isso é o que eu quero convidar você essa manhã a se consagrar, a dizer: Jesus, uma coisa eu quero, uma só coisa, que venha o teu reino, que Ele seja a razão pela qual eu vá viver e o motivo pelo qual eu queira morrer. É o meu. Tem sido meu. E hoje, mais uma vez, eu quero dizer para Deus: eu quero que continue sendo meu, Senhor. E você? Quer ser um visionário do reino? Uma nova geração de homens e mulheres que vão pegar bastão e vão continuar levando isso adiante. Quem sabe a geração que vai ter o grande privilégio de ver o rei se levantar do seu trono e montar no seu cavalo branco para vir ao nosso encontro. Eu espero estar com vida para ver isso. Mas se eu não estiver, tenha certeza que quando Ele chegar, eu sou um daqueles que vai estar montado num dos cavalos, que vai estar correndo atrás dele, para a honra e glória dele. Vamos orar. Eu quero convidar você.